Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Como estamos aproveitando o dom da vida que Deus nos ofereceu? O que é que nós estamos defendendo em termos de valores? Como vão as nossas conquistas? E como vão os nossos relacionamentos com aqueles quais Deus nos colocou ao nosso lado para o enfrentamento do aprendizado de uma jornada na presente existência? É sobre isso que falaremos hoje, e falaremos à luz do Espiritismo. De uma forma geral, o espírito evolui do materialismo para o espiritualismo. O que defende o materialista? Ele defende a sua posição de que a vida se processa entre o nascimento e a morte. Ele defende que a existência humana se opera entre o berço e o túmulo. E depois disso, nada mais. O espiritualista, por sua vez, ele é capaz de enxergar em níveis muito variados que algo sobrevive à morte do corpo físico. É um ponto inicial. O espiritualista, então, vai entender que em sobrevivendo algo à morte do corpo, é necessário um empreendimento atual, porque se algo continua, nós experimentaremos as repercussões das nossas ações atuais. Ao passo que o materialista, em não enxergando a viabilidade da eternidade, da continuação da vida, ele empreende os seus esforços apenas nas conquistas do mundo em que vive. O materialista busca em si, apenas em si e para si, ao passo em que o espiritualista também busca em si, mas algo já voltado para Deus, porque considera Deus uma existência no início das suas considerações viáveis. Como se compõe a sociedade em que nós vivemos? Como se compõe o grupo de pessoas com os quais nós temos acesso? E hoje a coisa se ampliou. Nós temos o contato com aqueles que nos estão próximos, fisicamente postos, e temos contato com aqueles que estão distantes, virtualmente colocados, que são os contatos que nós mantemos indeclinavelmente nas redes sociais. E isso tudo repercute na nossa vida. A sociedade, ela é composta, então, como vimos no início, de criaturas que são materialistas e de outras que são espiritualistas. E também, como já dissemos, o materialista, ele é absolutamente posto dessa maneira. Ele não acredita que algo sobreviva, ao passo que o espiritualista sabe que algo sobrevive. Mas, no contexto de um espiritualista, há muitos níveis. Com o despertamento da criatura para essa possível condição, no início da sua trajetória, ele se coloca em um nível de consciência de que algo existe. À medida em que o tempo passa e ele vai trabalhando essas ideias, na medida em que vai experienciando no seu cotidiano, vai buscando informações voltadas a esse tema, ele vai se aprimorando na questão da espiritualidade e dessa forma vai buscando coisas diferentes e, por via de consequência, se tornando uma pessoa mais feliz e mais equilibrada. É importante, então, ressaltar que o espiritualista se coloca em vários níveis de espiritualidade e esses níveis vão se aprimorando à medida em que ele vai adquirindo experiência e dessa forma se compondo. Mas o materialista, que é colocado então
como alguém que compreende a vida de maneira limitada, apenas existente em alguns poucos anos, ele pode contribuir para a sociedade melhorar? Uma pergunta que não se cala. Eu tenho amigos que são ateus, não acreditam na existência de um Criador Supremo, de um Deus, enfim, de uma divindade ao menos. São criaturas que trabalham na sociedade, têm as suas famílias, as suas ocupações, pertencem a instituições e fazem o bem. Médicos que atendem gratuitamente, que ultrapassam os limites do seu dever profissional e vão além disso num processo de oferecimento de benefício a pessoas que talvez não teriam acesso pelas vias convencionais da sociedade, e esses médicos os atendem. Um exemplo mais geral, nós temos cientistas no mundo que são ateus, até próximos de nós. São inteligências muito avançadas, até acima dos padrões de intelectualidade do planeta. Mas eles se preocupam com aqueles que necessitam da ciência na sociedade. Então atuam em diversos setores da atividade científica e sim trazem benefícios para o planeta. Nós temos agora a pandemia do coronavírus. Nós temos agora a doença chamada Covid-19. E há um esforço imenso de muitos cientistas no sentido de tratar essa questão e trazer os benefícios. Por certo, por muito certo, entre esses trabalhadores compromissados com a ciência, alguns não acreditam em Deus. Mas os seus esforços enormes durante o dia, durante a noite, ultrapassando os seus horários, têm por objetivo trazer o bem-estar da comunidade. Então, sim, o materialista pode muito bem contribuir para a melhoria da sociedade na medida em que traz conforto e benefício para o outro. E ele ainda não acredita em Deus. Eu costumo dizer nas minhas falas, quando nós tratamos dos ateus, muitos deles, não todos, muitos deles que não são ateus egoístas, eles se transformam em grandes potenciais humanos que, num futuro que não está distante, os fará despertar para um nível de moralidade quando começarem a entender, ou pelo menos a pensar, na viabilidade de alguém que coordena tudo isso que eles descobriram. Deus. Então são verdadeiros potenciais para um futuro não distante. São os materialistas que estão um pouco distantes do egoísmo. Mas há aqueles que são egoístas, em um grupo também considerável, e esses pensam como materialistas exclusivamente em si e um pouco mais naqueles que estão ao seu redor, a sua família, aqueles que estão mais próximos deles. São os materialistas egoístas. Não acreditam em Deus e não acreditam que devem empreender os seus esforços na melhoria do seu próximo, da sociedade como um todo. São os espiritualistas egoístas. Há muitos que se colocam no contexto, nesse projeto que Deus nos ofereceu de nos espiritualizar, se colocam um pouco infelizes em relação a onde estão postos no mundo. Deus não joga dados. Ele não lida com a sorte e trata de nós que somos seus filhos amados diante de um projeto empreendido para a nossa melhoria. Então Deus nos coloca no lugar exato onde nós devemos estar, com aqueles que devem estar aos nossos lados, com as atividades que nós devemos ter. Muitas vezes um pouco distante daqueles projetos que lá atrás nós havíamos empreendido. A vida, às vezes, toma rumos que não são projetados por nós. Aí um projeto divino, aí a bondade de Deus nos colocando exatamente no nosso lugar, onde nós precisamos, e não naqueles onde nós queremos.
Em se falando de posição no mundo e de níveis de espiritualidade, que é o nosso tema de hoje, nós devemos, ao longo do tempo, desenvolver uma qualidade muito nobre, que é a chamada empatia. Esse é o ponto fundamental. Acreditarmos em Deus, nos espiritualizarmos, acreditarmos na viabilidade de empreendermos esforços para a melhoria do mundo, e isso se dá na medida em que nós socorremos aqueles que estão do nosso lado. E esse socorro, ele pode se operar também em muitos aspectos, no aspecto material. Vejamos o mundo. Nós temos aqui na nossa cidade de Santo Anastácio pessoas que estão empreendendo esforços pessoais na confecção de máscaras para serem distribuídas gratuitamente àqueles que necessitam. Nós temos empresários distribuindo insumos de sanidade, distribuindo para aqueles que necessitam. Nós temos projetos de distribuição de cestas básicas, como é o projeto aqui da casa em que nós trabalhamos, em Santo Anastácio, o Centro Espírita Casa de Jesus. Nesse momento em que nós estamos distanciados fisicamente, nesse mês, houve um envolvimento belíssimo dos componentes do nosso grupo, da Casa de Jesus, e de outras casas espíritas que, vendo o nosso projeto, colaboraram conosco, e foi um mês maravilhoso. A consecução de gêneros alimentícios e de composição das nossas cestas básicas atingiu sim o nível que nós precisamos. Então nós vemos a sociedade se melhorando. Por que a sociedade se melhora? Porque há um engendramento dessa necessidade, um aprimoramento desse entendimento que nós devemos enxergar o próximo necessitado como participante da nossa existência. É por isso que nós devemos então desenvolver a empatia. A empatia é essa qualidade que nos faz nos colocarmos no lugar do outro e não somente isso. Compreender e entender o outro com um nível mais profundo. Entender a dor do outro, nos colocarmos no lugar dele, porque a situação dele hoje pode ter sido a nossa situação no passado e pode ser a nossa situação no futuro. Então eles precisam de nós. E nós sempre dizemos, mesmo no momento em que nós estendemos as mãos àqueles que necessitam de nós, há concomitantemente aqueles que estão nos oferecendo a mão. Nós ajudamos e somos necessitados de ajuda. Então, tudo aquilo que nós desenvolvemos no sentido da empatia vem estabelecer um projeto de bem aproveitar a oportunidade da vida que Deus nos deu no campo dos relacionamentos. Tudo o que, ao contrário, nós desperdiçamos, e nós desperdiçamos também oportunidades na vida, tudo aquilo que nós hoje desperdiçamos, um dia nos fará falta. A lei divina virá e cobrará de nós esse falso movimento do espírito de enxergar no mundo apenas a si mesmo. Nós desperdiçamos oportunidades de um convívio saudável. E o que é o convívio saudável? Conviver é viver com o outro, e conviver saudavelmente é enxergando a necessidade do outro e indo ao socorro dele, na medida em que isso se fizer necessário. Nós estamos no mundo para servir, e aqueles que se distanciarem desse compromisso assumidos anteriormente, antes de voltarmos para a experiência no corpo, sim, sofrerão as repercussões dolorosas da lei divina em si. O grande exemplo é Jesus. Tudo aquilo que ele falou, tudo aquilo que ele articulou no seu evangelho, foi na prática empreendido por ele. Nós vemos um Jesus falando da necessidade do perdão. E no momento extremo da sua vida, quando ele estava na cruz, ele pede ao Pai que perdoe aqueles que haviam o submetido àquela circunstância, porque eram crianças espirituais, materialistas, que pensavam em si e não
estabeleceram limites para suas ações no sentido de tirar de cena aquele que trazia um novo projeto, um projeto de esforço, um projeto que os tiraria das suas cadeiras confortáveis. Diante do mau aproveitamento dos nossos relacionamentos, do convívio que nós antes estabelecíamos, essa pandemia vem a nos forçar a um convívio com os quais nós estávamos convivendo de maneira equivocada. Agora, compulsoriamente, nós estamos postos em ambientes e chamados pela nossa consciência a estabelecer um nível de conexão mais eficiente com esses com os quais nós convivemos. É preciso, então, aproveitar a oportunidade. Agora, somos forçados a um convívio com aqueles que nós estávamos espiritualmente distantes. A nossa família, por exemplo. Hoje nós estamos sendo compulsórios, compulsionados no sentido de vivermos mais tempo com os nossos familiares. E o equilíbrio é necessário. Também nós estamos entendendo a necessidade de estabelecer um relacionamento mais justo, mais perfeito, mais equilibrado com os nossos familiares, porque senão o caos pode se instalar dentro da nossa casa. Então há sim esse entendimento da necessidade de um aprimoramento do convívio com aqueles os quais hoje nós estamos por um tempo maior mais juntos. Porque antes nós nos fazíamos sim juntos fisicamente, mas em casa, cada um no seu smartphone, no computador, na Netflix, no YouTube, estávamos fisicamente postos, juntos, mas espiritualmente distanciados. Então o ensejo de estarmos juntos agora frente a essa, não diria dificuldade, mas essa lição é de aprimorar o relacionamento, estabelecer um ajuste, um aparamento das arestas. A vida em família, como dizíamos no começo, nós estamos colocados justamente no lugar onde nós devemos estar. Essa vida em família, ela serve para nós apararmos as arestas que construímos ao longo das nossas existências, trazendo inimizades no passado e agora na presente encarnação, colocados juntos para que esses relacionamentos possam ser reordenados. E no nosso trabalho? Também nós estamos sendo distanciados do nosso ambiente de trabalho, ou totalmente ou parcialmente. E aí nós lançamos mão de uma pergunta. Quando nós chegávamos no nosso ambiente de trabalho, e ali é o nosso ganha-pão, é ali onde nós recebemos a nossa recompensa material pelo esforço que empreendemos no trabalho no nosso dia a dia. Quem é que de nós tem o hábito de que quando chega ao trabalho pela manhã, faz uma prece de agradecimento a Deus pela oportunidade de estarmos podendo ganhar o nosso ganha-pão? Quem é que de nós se liga ao Pai Celestial quando chega ao trabalho, pedindo proteção para o dia, pedindo a intuição e auxílio dos espíritos benfazejos para tomarmos naquele dia de trabalho as decisões corretas, sermos livrados de armadilhas, de engodos e termos, enfim, ao final do dia, um empreendimento diário de sucesso? Quem é que de nós agradece a presença do companheiro de trabalho do lado? Quem é que de nós sabe que o fundamental do trabalho não é o salário no final do mês, mas sim esse trabalho voltado ao benefício de alguém? Porque toda ocupação útil, todo trabalho, é assim que é considerada na lei do trabalho, lá no livro dos Espíritos, trabalho é toda ocupação útil. Então, utilidade não só para mim, mas fundamentalmente para aquele o qual a minha profissão traz benefício. O fundamental no trabalho é o benefício que ele traz na sociedade. Em segundo plano fica o meu salário, a minha recompensa financeira. Trabalho no mundo serve para o benefício.
O fruto material do trabalho tem que ser colocado em segundo momento, de importância, óbvio, mas de bem menos importância do que o benefício que o meu trabalho oferece. Então, às vezes nós vamos trabalhar, chegamos no nosso ambiente e ali nós passamos a reclamar que o salário está pouco, que o serviço está difícil e esquecemos do bem que nós podemos projetar para aquele que necessita da nossa atividade laboratorial. Agora, nós somos forçados a nos distanciar de maneira total ou parcial do nosso ambiente de trabalho. E nós dizíamos lá no começo, tudo aquilo que nós desperdiçamos na nossa vida, um dia nos fará falta. É da lei. Qual o valor que nós estamos dando ao nosso trabalho? Sempre colocando Deus em tudo, porque nós estamos em Deus, nele nos movemos e nele estamos. Então, é necessário articular a nossa vida com um aprimoramento da nossa espiritualidade, buscando adquirir outros valores, defender outros valores, entender que o próximo é tão importante quanto a mim mesmo. Aproveitar a bênção da reencarnação. A Bíblia traz uma história de aprimoramento da sociedade, sobretudo do povo hebreu. Então houve projetos muito bem empreendidos, outros nem tanto. Houve sucesso e houve falha dos missionários que o Cristo colocou na terra em todas as eras para servir de base para a sua mensagem que ele traria há alguns milênios. Essa mensagem desses missionários é então no sentido de dar base para Jesus. E colocavam esses missionários, especialmente os profetas, a necessidade de um aprimoramento pessoal, de um ajustamento do relacionamento com Deus. As profecias vinham nesse sentido, de estabelecer um temor futuro possível caso a humanidade daquela época não empreendessem os projetos de Deus para conosco. Vem o Cristo e dá cumprimento a essa lei. A nossa vida, diante do nosso próximo e, sobretudo, diante de Deus, obedece o grande mandamento colocado por Jesus. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Nos espiritualizemos. Busquemos o conhecimento. Busquemos a verdade. Se o mundo é difícil, e nós estamos compulsoriamente postos, é sinal que há um projeto de Deus de cerceamento momentâneo da nossa liberdade. Mas à medida em que conhecermos a verdade, como também nos afiança Jesus, nós nos libertaremos. Lembrando a sua mensagem que ecoa no curso dos milênios: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Muita paz a todos, que Jesus nos abençoe. Até a próxima.